Amazonas registra 3.928 casos confirmados do novo coronavírus, com 320 mortes. O governador defende suspensão de dívida de 450 milhões do Amazonas com a União. Universidade Estadual aprova novo calendário acadêmico para 2020. Suspensão de cobrança do Zona Azul em Manaus é prorrogada até o final de maio. Mais um acidente aéreo no Aeroclube de Manaus. O ministro da Economia propõe congelar salários de todos os servidores públicos. André Mendonça, da Advocacia Geral da União, é o novo ministro da Justiça e Ramagem é confirmado para o comando da Polícia Federal. Celso de Mello autoriza inquérito no STF para apurar declarações de Moro com acusações a Bolsonaro. Doença misteriosa em crianças acende alerta na Inglaterra. Infectados pelo coronavírus passam de 3 milhões em todo o mundo, 1/3 só nos Estados Unidos. Os mortos chegam a 206 mil. Pai reconhece estuprador da filha e o espanca na Zona Leste. Bandidos Chapolin são presos em estacionamento de supermercado na Avenida das Torres. Durante arrastão, assaltante é morto por justiceiro fantasma. SEAP reforça a vigilância em torno de presídios para evitar fugas, túneis e arremessos. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Chuva e trovoada durante a madrugada e o Climatempo estava prevendo só 15 milímetros de precipitação pluviométrica. A chuva prossegue. O dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os 31 graus Celsius. A umidade no ar é de 95% e os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É terça-feira, 28 de abril. Chegamos aos 118 dias do ano e faltam 248 para terminar 2020. Dia de São Pedro Chanel e de Nossa Senhora das Dores. Também é o dia da sogra, o dia da educação, dia mundial do sorriso, dia mundial da segurança e da saúde no trabalho e o dia nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Na mitologia romana, início dos 3 dias do festival de Florária, em homenagem à Flora, deusa das flores. O Rio Negro subiu mais 7 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 26 metros e 56 centímetros. Já encheu 8 metros e 30 centímetros. Um fato marcante da história: em 1988, perto de Maui, no Havaí, a comissária Clarabelle Lansing é arremessada para fora do voo Aloha Airlines 243 com Boeing 737 após uma descompressão explosiva em pleno voo. Agora 5h54. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, sonoplasta Jean Santos. A cobrança do sistema de estacionamento rotativo pago Zona Azul está suspensa em Manaus. A suspensão, que já estava em vigor, foi agora prorrogada até o final de maio, segundo a Prefeitura. E a Prefeitura de Manaus iniciou nesta segunda-feira a vacinação contra a influenza direcionada para caminhoneiros. A ação faz parte da campanha de vacinação contra a influenza iniciada no dia 23 de março, com a imunização de pessoas que fazem parte do grupo de maior risco para a doença, o que inclui caminhoneiros. Para a vacinação dos caminhoneiros, a Secretaria Municipal de Saúde informou que montou posto na área da barreira da Polícia Militar, localizada no entroncamento entre as rodovias AM10, Manaus Itacoatiara, e BR-174, Manaus Boa Vista, bairro Lagoa Azul, Zona Norte, e no quilômetro 43, na BR-174, Manaus Boa Vista. O atendimento seguirá até quinta-feira, de 8h30 às 14 horas. A senhora Ângela Maria contactou com nossa central de jornalismo para que possamos localizar seu irmão Marcos Gomes da Silva. Marcos Gomes da Silva, já que sua mãe Maria Fernandes de Oliveira está com o coronavírus e com dificuldade de internação. O Marcos Gomes da Silva pode acessar sua irmã através do telefone 99407, vou repetir,
99407 6542. 99407 6542. 5h55. Em sessão virtual, o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas apreciará nesta terça-feira 41 processos durante a 10ª sessão ordinária 2020, terceira sessão virtual, a partir das 10 horas da manhã. Com o estoque de sangue em níveis críticos, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas está convocando com urgência doadores de todos os tipos sanguíneos para doações voluntárias. A redução de pelo menos 60% dos doadores está afetando os estoques e já ameaça a realização de cirurgias eletivas. O alerta é ainda maior para o tipo sangue O positivo, ao qual corresponde a maior parte da demanda diária. O comparecimento na instituição caiu de 257 doadores dia no início de março para pouco mais de 100 doadores dia na segunda quinzena de abril. 5h58 em Manaus, que tem tempo instável com chuva e a temperatura de 24 graus. A meteorologia estava prevendo, através do clima-tempo, apenas 15 milímetros de precipitação pluviométrica. E, naturalmente, com chuva acumulada, essa precipitação deve ser bem maior no dia de hoje. Uma decisão da Justiça determinou que o governo do Amazonas e o município de Itacoatiara tomem providências para a abertura de, no mínimo, 10 leitos de unidade de terapia intensiva no município, distante 175 quilômetros de Manaus. A decisão diz que, do total, 3 leitos de UTI devem ser infantis para atender vítimas graves do novo coronavírus. O prazo para a instalação das UTIs é de 10 dias para início e de 30 dias para o término da instalação de pelo menos 4 UTIs adultas e uma infantil. Em 60 dias, todos os leitos deverão estar em pleno funcionamento, sob pena de multa diária de R$50 mil. 10h01 em Manaus. A partir de hoje, mais de 1.100 pessoas vão receber o cartão do Programa de Apoio ao Cidadão no município de Iranduba. A Prefeitura de Manaus recebeu nesta segunda-feira a doação de 4.000 máscaras da Associação Brasileira de Coreanos por intermédio do Fundo Manaus Solidária e da campanha #Manaus Solidária. Os equipamentos de proteção individual, EPIs, serão doados ao Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, aos servidores que atuam na assistência social e ao público atendido nas cozinhas comunitárias do município, administradas pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, e também aos servidores da Secretaria Municipal de Comunicação. As máscaras foram entregues pelo presidente da Associação Brasileira de Coreanos no Brasil, Nelson Hong, e pelo representante local da associação, Tiago Lee. O novo calendário acadêmico para o ano letivo de 2020 da Universidade do Estado foi aprovado ontem em reunião por videoconferência realizada entre o reitor Cleinaldo de Almeida Costa, o vice-reitor Cleto Leal, pró-reitores e demais gestores da OEA, capital e interior. O ano letivo será retomado no dia 1º de agosto de 2020, sem perda do semestre, sendo a distribuição dos dias letivos feitas em 150 dias, conforme permite a medida provisória 934 de 1º de abril. Não haverá cancelamento do semestre. Iremos retomar as atividades e tentar cumprir todas as metas sem prejuízo ao conteúdo, destacou o reitor. A decisão foi tomada levando em consideração ao momento em que vivemos, a pandemia da Covid-19, e a necessidade de um retorno seguro para docentes e discentes às atividades acadêmicas. Pouco mais de um mês após o início do trabalho remoto como medida de prevenção da disseminação do novo coronavírus, o Ministério Público Federal do Amazonas registrou mais de 8.000 manifestações em processos judiciais e em procedimentos administrativos de investigação. Nesse período, a instituição reafirma o compromisso com o atendimento ao cidadão, tendo recebido mais de 120 representações pelos canais de atendimento na internet e por telefone.
A suspensão do comparecimento pessoal às unidades do Ministério Público Federal e a continuidade dos serviços de forma remota por meio do teletrabalho foram determinações da portaria PGR-MPU número 76 de 19 de março, com o objetivo de reduzir o contato pessoal para prevenir a transmissão do coronavírus. Os 61 municípios do interior do Amazonas receberam de janeiro até 19 de abril deste ano dos governos federal e estadual 72.348.851 reais e 40 centavos. Os recursos se destinam ao financiamento de ações nas áreas de atenção básica, média e alta complexidade e principalmente a investimentos para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus. Somente do governo do Amazonas, as prefeituras municipais receberam neste ano 23.400.000 reais para que possam investir nas suas redes de assistência básica hospitalar. Os recursos são oriundos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas e foram liberados no final de março. 6h05 em Manaus. Mais um acidente no aeroclube. Os 6 passageiros a bordo de uma aeronave que caiu no momento da decolagem do campo de aviação. 4 adultos e 2 crianças estavam feridas e foram resgatados por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas ontem de manhã e encaminhados para o atendimento do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, 28 de agosto, e Hospital da Criança. Os passageiros adultos, 2 homens de 20 e 49 anos, 2 mulheres de 28 e 31 anos, uma delas grávida, foram encaminhados ao João Lúcio e 28 de agosto. A mulher de 28 anos teve escoriações leves e está em avaliação com obstetra. A outra passageira sofreu um corte leve na perna e ficou em observação. Os 2 homens tiveram escoriações leves, sendo que o de 20 anos seguiu em observação e avaliação da equipe médica e outra está em avaliação com cirurgião geral. As crianças resgatadas, sendo uma de 6 anos e outra de 11 meses de idade, foram levadas para o Joãozinho. A criança de 11 meses passou por avaliação com neurocirurgião, ortopedista, cirurgião geral e pediatra e foi submetida a exame de raio-x, sangue e tomografia de crânio. Não apresentou fraturas e segue em observação. Já a criança de 6 anos foi avaliada por equipe composta por neurocirurgião, ortopedista, cirurgião geral e pediatra e realizou exames de raio-x e tomografia que não apresentaram fraturas, além do exame laboratorial. Segundo informações coletadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, a aeronave passou direto na pista enquanto realizava o procedimento de decolagem e caiu em um barranco. A informação é de que a aeronave seguiria para o município de Itaituba, no estado do Pará. A equipe do Batalhão de Bombeiros Especial realizou a retirada das vítimas da aeronave. 3 viaturas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência SAMU fizeram a remoção das vítimas e encaminharam-nas às unidades de saúde. 6h08 em Manaus, temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O novo coronavírus continua fazendo vítimas e mais 2 óbitos confirmados em Manacapuru. Conforme informou a Vigilância Epidemiológica na tarde de ontem, segunda-feira, os 2 óbitos confirmados eram de 2 casos que estavam em investigação. Ambos pacientes do sexo masculino, idosos com idade de 68 e 76 anos, moradores do centro da cidade. Segundo a vigilância, os 2 haviam realizado o teste rápido com resultado positivo. Porém, era necessário o resultado da contraprova realizado com a coleta de amostra que chegou somente no dia de ontem, o que resultou positivamente para a Covid-19. Ainda de acordo com os dados do boletim informativo, Manacapuru contabilizou 278 casos positivos, 99 pacientes recuperados, 330 casos descartados, 917 aguardam resultado, 13 pacientes internados e oficialmente 19 óbitos confirmados, além de 8 que continuam em investigação. Bem, Paulo, apesar de todas as mazelas da Covid-19, muita gente tem se dado bem, reinventando-se para não sofrer drásticas consequências financeiras. Uma das saídas para enfrentar a crise
é a confecção e venda de máscaras reutilizáveis, o que tem rendido um bom dinheiro para as costureiras. Outro é o movimento delivery, para não perder seus clientes, principalmente em restaurantes, lanchonetes e similares. A nova modalidade tem chamado a atenção nas redes sociais. São pessoas que oferecem serviços de espera nas filas. Por 50, 70 e até R$100, muita gente tem ficado nas filas reservando vaga para quem tem os R$600 para receber na Caixa Econômica e também nas lotéricas. Uma nova alternativa para tirar aquele dinheirinho. De Maracá para o Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. O governo do estado informou que está adotando uma série de medidas para reorganizar o fluxo de serviços em unidades de saúde de urgência e emergência que tem recebido pacientes suspeitos do coronavírus. O estado está operando com quase 100% dos leitos de UTI para pacientes de Covid-19 ocupados. De acordo com o governo, a Secretaria de Estado de Saúde criou um grupo técnico para dar suporte administrativo nas unidades, adotou um novo sistema de identificação de pacientes e busca ampliar a contratação de pessoal de apoio, como maqueiros. O governo destacou que as medidas definitivas e definidas pelo Comitê de Crise do Covid-19, que reúne diariamente representantes dos órgãos de governo envolvidos em ações de enfrentamento ao Covid-19, visam garantir o abastecimento das unidades, melhorar a gestão de leitos e também a organização interna dos serviços, incluindo os cuidados pós-morte. O Amazonas registrou mais 95 casos do novo coronavírus nesta segunda-feira, atingindo um total de 3.928 casos confirmados, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde. O boletim aponta que mais 16 óbitos por Covid-19 foram confirmados, chegando agora ao total de 320 mortes. Dos 3.928 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira, 2.738 são de Manaus, 69,7%, e 1.190 do interior do estado, 30,3%. Manacapuru continua com o maior número de casos no interior, registrando 278 pessoas infectadas. Outros 46 municípios já têm casos confirmados: Iranduba 98, Itacoatiara 84, Parintins 80, Tabatinga 73, Carauari 66, Santo Antônio do Içá 61, Maués 56, Quari 36, Presidente Figueiredo 34, São Paulo de Olivença e Careiro Castanho com 30 casos cada, Altazes 26, Tefé 22, Amaturá e Benjamin Constant com 19 casos cada, Anori, Labra e Torantins com 18 casos cada, Rio Preto da Eva 17, Tapauá 16, Manaquiri 11, Maranhão 8, Beruri e Urucará com 7 casos, Silves 6, Careiro da Vargem e Novo Aripuanã com 5. Os municípios de Boca do Acre, Nova Olinda do Norte e Santa Isabel do Rio Negro têm 4 casos cada. Borba, Itapiranga, Jutaí e Manicoré têm 3 casos. E Barcelos, Canutama, Codajás, Humaitá, Novo Airão e Urucurituba 2 casos. Os municípios com apenas 1 caso confirmado são Anamã, Caapiranga, Juruá, Nhamundá, São Gabriel da Cachoeira e São Sebastião do Atumã. 6h13 em Manaus. O governador Wilson Lima participou ontem por meio de videoconferência da sessão convocada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para discutir os termos da suspensão de parcelas das dívidas dos estados com a União durante a pandemia. O governador defendeu que a suspensão também se aplique às dívidas com o BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, totalizando cerca de 450 milhões em recursos que poderão ser aplicados na saúde. Por meio de decisões liminares, o ministro Alexandre de Moraes tem autorizado que os estados deixem de pagar suas dívidas com a União por um período de 6 meses, desde que a verba seja usada exclusivamente no combate ao coronavírus. O ministro já decidiu a favor de 18 unidades da federação, incluindo o Amazonas. Durante a sessão,
Wilson Lima relatou a situação do Amazonas e as dificuldades enfrentadas na rede de saúde, que está trabalhando no seu limite, bem como os impactos da pandemia nas finanças estaduais. Polícia. Policiais militares das rondas ostensivas Cândido Mariano detiveram uma mulher de 22 anos em posse de uma arma de fogo e entorpecentes na Rua 4, no Jorge Teixeira. A equipe recebeu denúncias informando que havia uma pessoa conhecida como Bebê, que estaria comercializando drogas no Jorge Teixeira e que também teria em sua posse uma arma de fogo. Ao chegar ao local, os policiais não encontraram o indivíduo citado, mas somente sua companheira. Foi realizada uma revista na qual foram encontradas 3 porções de substância possivelmente oxi, material para refino da droga, recipiente com solução de bateria, rejunte, bicarbonato, 2 balanças de precisão, além de uma arma de fogo tipo pistola calibre 7.65, com seu respectivo carregador. Ela foi recolhida aos costumes. Descontrolado após consumir bebidas alcoólicas, um homem de 35 anos feriu a golpes de faca a irmã mais velha, uma mulher de 42 anos, e a sua própria mãe, uma idosa de 69 anos, estava endiabrado. O suspeito foi preso e autuado por lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Isso aconteceu na comunidade Bela Vista, lá no Poraquequara. Eu só queria fazer justiça com as próprias mãos. Essa foi a forma que o pai de uma criança vítima de estupro tentou penalizar o suspeito de cometer o crime na tarde de ontem na Avenida Altasmirim, na zona leste da cidade. Nenhum dos envolvidos no caso teve a identidade divulgada. O homem reconheceu o estuprador e não conteve a revolta. As agressões aconteceram em frente a uma loja de autopeças e ninguém se meteu na confusão. Um homem de 51 anos foi detido ontem à tarde após tentar estuprar uma vendedora ambulante de 22 anos. Isso aconteceu na Rua H, conjunto Castanheira, bairro Gilberto Mestrinho. Conforme policiais da 4ª Companhia Interativa que atenderam a ocorrência, a vítima fazia vendas de biscoitos e pães integrais na rua quando foi abordada pelo suspeito. Ele fingiu ser um comprador, abordou a mulher na via pública e tentou cometer o abuso sexual. Ainda de acordo com a equipe policial, moradores da região perceberam a ação do suspeito e evitaram que ele cometesse o crime. 2 homens foram presos na noite de ontem no estacionamento do supermercado Big Amigão, na Avenida das Torres, após serem flagrados roubando objetos de um carro utilizando o chapulim. Segundo policiais da 27ª SICOM, que atenderam a ocorrência, a reparadora dos veículos percebeu a ação da dupla e avisou um dos proprietários dos carros, que acionou a polícia. Os suspeitos foram encaminhados para o 6º DIP. Um assaltante de 19 anos morreu e o comparsa, um adolescente de 17, foi apreendido no bairro Nova Cidade, após cometerem roubos no local. Segundo a polícia, a dupla estava fazendo arrastão na área quando um justiceiro efetuou os disparos, atingindo o homem de 19 anos, que morreu na hora. O adolescente fingiu que estava morto para não ser baleado, mas acabou sendo capturado e espancado por populares até a chegada da polícia. E nesta segunda-feira, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária retomou o patrulhamento diário nas áreas de mata do entorno das unidades prisionais de Manaus. A ação abrange os 6 presídios localizados no quilômetro 8 da BR-174 e a unidade prisional de Poraquequara. A coordenação do sistema penitenciário e o Departamento de Inteligência Penitenciária da SIAP estão à frente da ação, que tem como objetivo localizar elementos suspeitos na muralha, evitar fugas, resgates, arremessos de objetos e escavação de túneis, bem como reforçar a segurança dentro e fora dos presídios. As patrulhas estarão acontecendo durante todo o dia e no período da noite, não dando espaço para tentativas criminosas que venham abalar a segurança do Estado, informou o coordenador do COSIP, Major Renan Carvalho. Loteria. E vamos com a quina concurso 5.255. O prêmio acumulou. A quadra saiu para 45 apostas, cada uma vai receber R$8.545,46. O terno vai pagar para 3.607 apostadores R$160,31. O Duque
para R$91.847, prêmio magnífico, R$3,46. As dezenas sorteadas desse concurso 5.255 da Quina foram estas: 11, 15, 43, 51 e 73. 11, 15, 43, 51 e 73. A Loto Fácil acumulou no concurso 1.959. Com 14 acertos, foram 271 apostas, para cada uma R$2.046,58. Dezenas sorteadas deste concurso 1959 da Loto Fácil: 01, 02, 03, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 24 e 25. 01, 02, 03, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 24 e 25. A estimativa de prêmio para amanhã é de R$4 milhões. Últimas notícias. Depois de uma atuação de última hora do Banco Central, o dólar comercial fechou com pequena queda em uma sessão marcada pela volatilidade. A moeda americana encerrou esta segunda-feira vendida a 5,663, com queda de apenas 0,005 ou menos 0,07%. As tensões no mercado de câmbio não se repetiram no mercado de ações. O índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, fechou aos 78.239 pontos, com alta de 3,86%. As bolsas asiáticas fecharam-se em direção única nesta terça-feira, à medida que investidores monitoraram a forte queda do petróleo pelo segundo dia consecutivo, como resultado do impacto da pandemia de coronavírus na demanda pela commodity e outros desdobramentos da Covid-19. Na China continental, o índice Xangai Composto recuou 0,19% e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,32%. Na madrugada de hoje, o petróleo deu prosseguimento ao violento tombo de ontem, diante da queda livre na demanda causada pela paralisação de setores econômicos durante a pandemia e dos elevados níveis de estoques da commodity lá nos Estados Unidos. Em todo o mundo, já há mais de 3 milhões de casos de infecção por coronavírus e o total de mortes ultrapassa 208 mil. No Japão, o Nikkei teve baixa marginal de 0,6% hoje, influenciado por ações dos setores químico e de confeitarias. Em outras partes da Ásia, o tom foi positivo. O Hang Seng subiu 1,22% em Hong Kong. E o sul-coreano Kospi avançou 0,59% em Seul. E o TAIEX registrou ganho de 0,46% em Taiwan. Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho hoje, num pregão marcado por volatilidade. O Standard & Poor's ASX caiu 0,16% em Sydney, depois de chegar a subir 1% na primeira hora de negócios. 6:35. A Argentina proibiu todas as vendas de passagens aéreas comerciais até setembro, numa das mais duras restrições de viagens no mundo, em razão da pandemia de novo coronavírus, fazendo a indústria argentina alertar que a medida pressionará companhias aéreas e aeroportos. O Brasil chegou a 66.501 casos confirmados de coronavírus, de acordo com a atualização do Ministério da Saúde divulgada ontem. Nas últimas 24 horas foram adicionadas às estatísticas mais 4.613 pessoas infectadas. Já o número de mortes subiu para 4.543, com 338 novos óbitos. E o Brasil tem quase 200 voluntários inscritos em uma plataforma internacional que está convocando pessoas dispostas a se infectar de propósito com o novo coronavírus em testes múltiplos de vacinas.
A plataforma chamada de On Days Tunnel já tem 3,9 mil inscritos em 52 países. De acordo com os organizadores, até ontem, 182 deles eram brasileiros. O jornal O Estado de São Paulo garantiu ontem na Justiça Federal o direito de ter acesso aos testes de Covid-19 do presidente Jair Bolsonaro. O jornal informou que, por decisão da juíza Ana Lúcia Petri Beto, a União terá 48 horas para fornecer os laudos de todos os exames feitos pelo presidente. Bolsonaro já disse que o resultado dos testes deu negativo, mas se recusou a divulgar os laudos. Segundo o jornal, antes de ser oficialmente notificada, a Advocacia Geral da União enviou à Justiça Federal uma manifestação na qual se opõe à divulgação dos resultados, alegando que a intimidade e a privacidade são direitos individuais. O presidente fez os testes porque parte da comitiva que o acompanhou na viagem à Flórida, nos Estados Unidos, em março, contraiu o coronavírus. 6:37. Pesquisa Datafolha divulgada na tarde de ontem mostra que a população brasileira se divide sobre a abertura de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. O presidente revela o estudo ainda mantém apoio de 36% da população, mesmo após as denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. De acordo com o levantamento feito por telefone ontem, 45% querem que a Câmara dos Deputados abra um processo de impeachment contra o presidente, enquanto 48% rejeitam a medida e 6% não soube opinar. Diante da crise econômica que ganhou força com a pandemia do novo coronavírus no país, o ministro da Economia, Paulo Guedes, propôs a suspensão de reajustes e promoções dos servidores públicos federais, bem como do funcionalismo público estadual e municipal. A proposta foi apresentada durante negociação com o Senado como medida emergencial para socorrer governadores e prefeitos que já sentem perdas na arrecadação tributária. Enquanto o governo estima que 24,5 milhões dos 33,6 milhões de trabalhadores com carteira assinada, ou seja, 73% do total, terão os salários reduzidos ou os contratos suspensos em decorrência da crise provocada pela pandemia no Brasil, a cota de sacrifício sugerida a Guedes ao funcionalismo é ficar sem reajustes por 1 ano e meio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, autorizou nesta segunda-feira a abertura de inquérito para apurar declarações do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. O pedido de abertura foi encaminhado na sexta-feira pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O decano do STF foi sorteado o relator do pedido. Segundo o ministro, os fatos narrados por Moro têm relação com o exercício do cargo, o que permite a investigação de Bolsonaro. Isso porque a Constituição impede que o chefe do Executivo seja alvo de apuração alheia ao exercício do mandato. Os crimes supostamente praticados pelo senhor presidente da República, conforme noticiado pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, parecem guardar íntima conexão com o exercício do mandato presidencial, além de manterem em função do período em que teriam alegadamente praticados relação de contemporaneidade com o desempenho atual das funções políticos judiciárias inerentes à chefia do Poder Executivo, escreveu o ministro. O governo federal anunciou na madrugada de hoje o advogado André Luiz Mendonça como novo ministro da Justiça. André Mendonça é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança, em Brasília, e pós-graduado em Direito pela Universidade de Brasília. Também foi confirmado que Alexandre Ramagem, atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, vai ser o diretor-geral da Polícia Federal. As vagas no Ministério da Justiça e no comando da Polícia Federal ficaram abertas após a saída dos do ex-ministro Sérgio Moro e do ex-diretor-geral Maurício Valeixo. José Levi Melo do Amaral Júnior foi nomeado para o cargo de advogado-geral da União. A Polícia Federal investiga atualmente, a mando do Supremo Tribunal Federal, um esquema de fake news contra ministros da Corte e o caso de parlamentares suspeitos de apoiar atos antidemocráticos que pregam intervenção militar.
Autoridades de saúde da Grã-Bretanha alertam que uma potencial nova síndrome relacionada ao coronavírus está surgindo em crianças, com um aumento nos casos que levam a um alerta urgente para médicos em todo o país e também em todo o mundo. O alerta revelou um aparente aumento no número de crianças de todas as idades apresentando um estado inflamatório multissistêmico que requer cuidados intensivos em Londres e também em outras regiões do Reino Unido. Dor abdominal, sintomas gastrointestinais e inflamação cardíaca têm sido características comuns em crianças gravemente doentes nas últimas semanas. Alguns tiveram que ser tratados em unidades de terapia intensiva. O mundo já tem mais de 3 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, segundo o levantamento da Universidade Americana Johns Hopkins. O número de casos oficialmente confirmados foi divulgado em um mapa interativo da instituição nesta segunda-feira. Até às 14 horas de ontem, o mundo registrava ao menos 3.002.303 casos de coronavírus em 185 países. O aumento em 1 milhão de casos aconteceu em apenas 12 dias. Os Estados Unidos concentram o maior número de casos, 972.969, seguido de Espanha, mais de 200 mil, e Itália, quase 200 mil. O Brasil aparece na 11ª colocação com mais de 60 mil casos. Também de acordo com os dados da Johns Hopkins, o número de mortos no planeta já passa de 208 mil. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Celso de Mello autoriza inquérito no STF para investigar acusações de Moro contra Bolsonaro. A Folha de São Paulo. Impeachment divide o país, mas Bolsonaro mantém base de apoio, mostra a Datafolha. O Estado de São Paulo. Juiz nega liminar para suspender exoneração de Valeixo e autoriza nomeações na chefia da Polícia Federal. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. André Mendonça, da Advocacia Geral da União, é o novo ministro da Justiça. Valor econômico. Reforço a Guedes acalma mercado e favorece Ibovespa, mas dólar sobe. Estado de Minas. Ministro da Saúde diz que não haverá medida intempestiva sobre isolamento. Jornal do Comércio no Recife. Mais de 40% dos municípios brasileiros ainda não registraram casos de coronavírus. Fortaleza, Diário do Nordeste. Gasolina cai 7,1% em abril após um mês de isolamento social. Diesel cede 5,4%. 0 hora Porto Alegre. Cientistas chineses detectam coronavírus no ar em ruas e áreas de hospitais. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio, Dia das Mães em clima de luto. A crítica: Amazonas tem mais mortes do que em 9 países. Em tempo, obras viárias entram em fase de conclusão. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg com a sonoplastia de rádio de Jean Santos e Hamilton Cabral. A apresentação Paulo Guerra.